Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Jackson Munha Bosco e você está em mais uma aula de Ética e Legislação Profissional. Hoje a gente vai falar sobre crimes digitais. E o que vai ser nosso objetivo? É reconhecer as características de um crime digital, identificar os tipos comuns de crimes digitais e também descrever os princípios de investigação de crimes digitais. Então, vamos trazer aqui uma breve introdução sobre os crimes digitais. Então, a discussão sobre a importância da ética profissional no contexto dos crimes digitais. Então, a introdução aos tipos comuns de crimes digitais, como furto de dados e roubo de identidade. Aqui a gente pode trazer, então, um exemplo que seria o roubo de identidade, então, que é o uso de informações pessoais para fraudes financeiras. Então, existe hoje muito desse crime aí, né, que o pessoal tenta se passar, né, pela pessoa, entrando em contato com algum familiar, né, e tentando pedir para fazer um Pix direcionado para alguma conta, né. Então, eles já têm os dados da pessoa, né, onde ela trabalha e já dos parentes. Então, o que é o roubo de identidade? Então, definição de roubo de identidade como a obtenção não autorizada de informações pessoais para uso em fraudes, né? Um exemplo também pode ser, então, a fraude com um cartão de crédito, né? Criminosos usam dados roubados para fazer compras não autorizadas. Então, às vezes o pessoal entra aí no spam de um e-mail, né? E acha que é uma loja virtual de verdade, né? E acaba que passa os seus dados do cartão virtual ali e o pessoal começa a utilizar esses dados. Ou mesmo de forma física. Alguma loja aí com má índole usa uma máquina onde salva esses dados de cartão e senha e utiliza aí para comprar, né, para benefício próprio. Então, como ocorre o roubo de identidade? Então, discussão sobre os métodos usados por criminosos, como phishing e ofertas falsas, né? Como eu falei anteriormente, né? Então, são ofertas por e-mail, o pessoal clica e vai adicionando seus dados, né? Até que chega na parte aí do cartão de crédito e ele é clonado. Então, um exemplo aqui seria o phishing, são os e-mails falsos, né? Que solicitam informações pessoais, como senhas e números de cartão. E os impactos dos crimes digitais? Então, discussões sobre o impacto financeiro e de imagem para indivíduos e organizações. Aqui a gente pode trazer um exemplo que são os vazamentos de dados, né? Então, empresas que sofrem vazamento de dados podem perder a confiança dos clientes. Ou seja, né, com esses dados expostos, os clientes acabam que não compram mais essa empresa por essa fragilidade aí até na segurança dos dados. Legislação e punições. Então, apresentação das leis brasileiras relacionadas aos crimes digitais, como a Lei Carolina Dickmann, que a gente falou na aula passada. Então, e as punições, né? As penas elas podem variar de 3 meses até 5 anos de prisão, dependendo aí da gravidade do crime. Sobre a prevenção de crimes digitais. Então, estratégias para prevenir crimes digitais, como o uso de sistemas de segurança atualizados e verificação de links. Então, aqui a gente pode falar sobre a verificação de links. Então, sempre verificar a autenticidade de links promocionais antes de clicar. Normalmente, quer dizer, diariamente vem diversos links, né, por e-mail. Na minha conta vem sobre CFC, sobre contas, né, indevidas, sobre cancelamento de CPF, sobre... Então, vários spams, né, que são links falsos para tentar esse phishing, né? Tentar tirar os dados aí dos usuários para conseguir algum benefício próprio sobre esses dados. Crimes digitais em redes sociais. Então, uma parte de redes sociais. Então, o mundo digital, ele faz parte do nosso dia a dia, né? Como as redes sociais como Facebook, Instagram, o X, tá? E o WhatsApp. Então, eles são cada vez mais frequentes, né? A gente passa boa parte do dia postando informações nas redes sociais, assim como utilizando a internet nas mais diversas tarefas do nosso dia a dia. Então, e essas informações, né, a gente precisa entender o comportamento dos usuários sobre elas. Então, o comportamento dos usuários influencia no aumento dos digitais, né? Ou seja, a parte da interação dos usuários chama a atenção, né, desses criminosos e acaba que se torna interessante, né, que o usuário acaba expondo sua vida e opiniões de forma aberta. Então, quando o usuário ele posta suas informações, localização, sobre sua casa, sua rotina, então os criminosos conseguem
salvar, né, e adotar esses métodos aí para criar novos crimes aí e tentar extorsão de algum parente, de algo próximo, tá? Seguindo aqui. Então, e existe também outro lado, né? Sobre os comportamentos desses usuários podem infringir algum tipo de lei, tá? Ao compartilhar link, imagens, vídeo, etc., sem prévia autorização ou conteúdo inadequado. Então, o pessoal acha que a internet é meio que terra de ninguém e acaba que posta imagens ou vídeos de assassinatos que não podem, né? Racismo, entre diversas outras conteúdos que infringem a lei, né? E aí acabam que são criminalizados. Então, repassar informações sem validação da fonte ou pejorativos são encarados como atitudes normais pelas pessoas. Todo mundo tem aquela tia do Zap, né, que manda notícias falsas achando que é real, né? Então, isso é algo errado, né? Porque eles não fazem a validação da fonte achando que o WhatsApp é uma fonte verídica, né? E que isso é real. E 90% das vezes não é real, ou até mais. Seguindo aqui, sobre as redes sociais. Apesar do crescimento dos acessos, né, a legislação ela não conseguiu evoluir na mesma velocidade, né? Então, pois o comportamento dos usuários vem mudando muito e as pessoas estão expondo demais e às vezes circulam com informações e conteúdos inadequados. Então, isso aqui segue que às vezes as leis elas não são criadas, né, ou não são validadas a tempo, e aí ela não cresce na mesma velocidade dos acessos às redes sociais. E aí na parte das pessoas se exporem, né, a gente comentou lá nos slides anterior, que às vezes eles postam conteúdos inadequados, né, ou até comentários inadequados sobre determinadas fotos, né, descrições, assim por diante. Sobre informações das postagens, né? Então, as informações que infringem a lei, né? A parte de difamação, calúnia e comentários ofensivos, né? Então, o pessoal lá, de vez em quando, tem uma notícia nas redes sociais sobre algum determinado político. O pessoal vai lá, difama o político, faz a parte de calúnia, faz comentários ofensivos, né? Isso aí é infringido por lei e pode ser processado, tá, pessoal? Então, como se houvesse uma necessidade de compartilhar tudo o tempo todo sem conhecimento das consequências. Então, o pessoal vê alguma coisa, tem que comentar, parece que está toda hora tentando comentar em algo, e às vezes esses comentários acabam que infringem a lei, né? Sendo comentários ofensivos, podendo ter difamação, calúnia, entre outros, como racismo e diversos outros, né? Trazendo aí problemas. Então, agora a gente chegou aí na parte de falar sobre as punições e os crimes, tá? Então, vamos falar sobre as leis. Então, a legislação, como ela não evoluiu na mesma velocidade, mas mesmo assim, há casos de crimes digitais punidos com base em leis já aprovadas. Então, quer dizer que não existem todas as leis, mas as leis que existem, elas podem ser utilizadas e punir os usuários que não cumprir essas leis, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre o MCI, tá? Ele é conhecido aí como Marco Civil da Internet, tá? E ela foi sancionada no dia 23 de abril de 2014, tá? Ela foi abordada sobre as questões ligadas aos deveres e direitos dos usuários na internet. Então, sobre calúnia, difamação, racismo, homofobia. Então, esses assuntos estão tratados normais dentro do ambiente digital e estão sendo punidos. Tá? O pessoal acha que não é terra de ninguém, difama, faz parte de racismo, é homofóbico e acha que isso não vai dar em nada, tá? Então, no Marco Civil da Internet já existem leis para isso e essas leis já estão sendo usadas, tá? Então, eles estão punindo os usuários que estão fazendo isso. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre as leis. Então, esse tipo de situação compromete a vida do usuário, né? Que acredita erroneamente que a internet é um território sem leis. Então, a maioria do pessoal aí de rede social, eu acho que principalmente Facebook aí, Instagram,
vê alguma notícia e já começa a atacar a pessoa achando que é terra sem lei, né? E isso é erroneamente, né? Porque existem leis que vão ser aplicadas aí caso a pessoa processar essa pessoa aí que esse usuário fez de má índole aí, criticando, né, de forma maldosa. Então a gente traz uma reflexão, né, sobre o comportamento na internet e nas redes sociais. Se você acha que você está atacando, criticando, falando mal dessa pessoa, não escreva, né? Então tem uma reflexão desses pensamentos aí na internet, tá? Então agora a gente vai entrar aí sobre os tipos de crimes digitais. Então, diferentes tipos de crimes digitais incluem o malware, ransomware e spyware. Então, a solução é a implementação de um antivírus, né, e um firewall para proteger esses sistemas contra as ameaças. A gente vai entrar aqui no exemplo que é o ransomware, que ele é um ataque que criptografa dados, tá, e exige resgate, tá. Então, a solução disso é manter um backups regulares e atualizações de segurança. Vocês se lembram que recentemente, acho que fazem menos de 2, 3 anos, isso aconteceu com a Renner. Então é isso aí, o ransomware ele é um ataque, né, que ele criptografa esses dados e aí exige um resgate, né, normalmente sendo em criptomoedas. Pelo que eu lembro da notícia, a Renner ficou acho uns 1 ou 2 dias com o sistema fechado, mas depois eles voltaram. Eles não pagaram a criptografia. Eu acho que eles não tinham os backups tão atual para eles ficarem 1 ou 2 dias ali parado tentando reverter, mas eles voltaram com os backups deles que eles tinham, né? E seguiram o baile. Eles não pagaram lá porque era um valor tipo extremamente alto desse ransomware. Chegamos ao final de mais uma aula e até a próxima.